Tá. Aqui nós temos, não é bem uma pergunta, né? É um comentário. A transcomunicação instrumental experimental, que é a Diocleia, disse o seguinte: professor, embora na TCI a maioria dos contatos são com falecidos, acredito na participação desses seres bio, porque perguntei por um ser específico e tive resposta nítida que dizia. Deixa eu ver se tem o resto. Sou robô, só buscar link. Na mesa, ajudar você na escuta. Eu diria o seguinte, que tudo isso é bem interessante. Que a transcomunicação instrumental, ela projeta, ela abre a possibilidade de materialização desses seres utilizando frequências de luz. Eles se tornam visíveis. Então, são muitas vezes manifestações de pessoas que conhecemos de uma forma ou de outra, tá? E são pessoas, tá, que têm uma influência na gente. Agora, muitas vezes vocês vão ver que aparecem seres alienígenas também. Então depende disso. Quando você está se comunicando, você não tem controle ainda de quem você está chamando. Então depende aí do outro lado que está enviando a conexão com você. Porque tem que haver uma conexão, tem que ser um vortex com entrada e com uma saída. Na entrada transmite, na saída recebe. Quando vocês estão vendo aquelas formas de luz que se formam, porque olha, a transcomunicação instrumental já deixou várias e várias provas, evidências da funcionalidade dela. Quer dizer, você não está simplesmente imaginando. Por quê? Porque você documenta isso, documenta com fotografias, documenta com filmes, documenta com gravações de áudio. Quer dizer que então você vê, é uma comunicação real. Sim. Não é uma ilusão da pessoa ou nada parecido. Está comprovado cientificamente de que existe uma comunicação através de algo semelhante a um buraco de minhoca. Não exatamente o processo de um buraco de minhoca, mas seria como um microvortex. Esse microvortex permitiria acesso a distintas dimensões. Então, existe uma possibilidade de que esse link se conecte ao necroverso, que é o necroverso, é a realidade da onde estão os seres que já partiram daqui. E existe essa comunicação com o necroverso. Mas também, ao mesmo tempo, existem seres extraterrestres que têm a capacidade de decodificar essas frequências. E quando ele vê que esse, não digo buraco de minhoca, mas semelhante a isso, está aberto, eles buscam também se representar e se fazer presentes. Então, por isso que existem vezes que seres alienígenas aparecem no processo de transcomunicação instrumental. Quem pratica isso conhece bem e sabe bem do que eu estou falando. Eu já recebi telefonema. O meu telefone tocou, meu celular. Aí eu fui ver quem era, não aparecia nenhum número, estava em branco. Eu atendi e era um monte de voz misturada, falando muito rápido, e não dá para entender nada. Eu coloquei para gravar e depois eles não paravam mais de falar. Eu tentava desligar o celular não desligava. Aí eu consegui desligar o celular desligado, continuou falando. E aí eles ficaram umas 3 horas falando até que pararam.
E aí depois eu fui colocar no editor, ouvir, dar uma editada, tirar um pouco do ruído que fica no fundo, e realmente eram seres extraterrestres falando comigo. Inclusive, eles falavam que eles estavam numa batalha, lutando com uma nave, e eles comentavam: olha, ela vem vindo, não sei o quê, não sei... sabe, uma coisa assim meio maluca mesmo, né? Mas. Deixa eu comentar uma explicação do que passou com você. Primeiro, como seria isso possível num telefone celular? Simples. É um aparelho que capta o quê? Frequências de sinais eletromagnéticos. Esses seres são capazes de manipular ondas fortíssimas eletromagnéticas. Então é muito fácil que ele estabeleça uma comunicação direta ao sistema sem necessidade de usar as frequências que as torres de radiocomunicação estão transmitindo. Então eles não estão usando as torres, mas sim o aparelho. Por quê? Porque eles estão direcionados naquele aparelho. No momento que eles obtêm a frequência do aparelho, eles são capazes de estabelecer um processo de comunicação. Independente de você ligar ou desligar o aparelho, você não está conectado numa fonte normal de radiofrequência. Você tem um aparelho ali, a energia deles chega naquele ali, independente dele desligado, eles vão continuar tendo acesso aos alto-falantes. Eu fiquei impressionada, eu falei, gente, mas o celular está desligado e não para de falar. Justamente por isso. E o problema das vozes que se estavam uma em cima da outra é o fato de quando eles estão estabelecendo sua comunicação, o que passa é que são várias frequências distintas que se interconectam. E quando se interconectam, dá essa confusão. Agora vamos falar do conflito, que estavam dizendo que uma nave estava atacando a outra. Está registrado que vários conflitos entre naves estelares já foram documentados. Normalmente são conflitos dos rebeldes e da Federação contra os caóticos. Quem são os caóticos? São dissidentes da Federação, dissidentes dos rebeldes. Então, por que eles foram dissidentes? Porque eles não concordam com as diretrizes das organizações da onde eles vieram. E esses caóticos são responsáveis não somente pela abdução. A abdução humana é feita por eles, mas também a mutilação de animais. E eu disse, então por que eles mutilam animais? Por que eles usariam animais? Eles estão fazendo experimentos genéticos de todos os tipos. E, por exemplo, o gado é o mais comum. Então, por isso que a mutilação do gado é a mais comum que existe, porque são mamíferos, como a gente. Então, é possível que eles estejam trabalhando com processos evolucionários. Isso foi interessante, esses latidos e coisas assim. Escutou agora?